Shalom, queridos e queridas. Hoje é o último vídeo do capítulo 4 e nós vamos trabalhar uma dinâmica diferente. Nós vamos ler todos os versículos e depois nós vamos fazer as aplicações que o texto tem para a nossa caminhada. Vamos lá? Pois bem, nós estamos meditando no livro de Gálatas. Esse é o último vídeo do capítulo 4. Se os vídeos têm sido relevantes para você, nos ajude, compartilhe, abençoe outras pessoas, leve esse conteúdo para outras pessoas, porque eu tenho certeza que assim como você tem crescido na graça e no conhecimento da palavra de Deus, outras pessoas também poderão ser alcançadas por esses vídeos. Vamos ler o versículo 27 em diante, 21 em diante, diz assim: Dizei-me vós os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Olha, só para um ponto aqui. Quando Paulo fala que está em escravidão atual, está falando da época que o governo romano estava dominando Jerusalém. Jerusalém estava debaixo do governo romano na época. Por isso que ele fala que ela é Agar, não mudou muita coisa. Ele está fazendo uma alegoria aqui. Ele está falando desse domínio e voltando para o governo romano. Vamos ler de novo o versículo 27 em diante. Porque está escrito: alega-te, ó estéril, que não dá luz, exulta e clama, tu que não está de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os filhos da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. O apóstolo Paulo aqui está usando a figura de Abraão, o pai da promessa, aquele a quem o evangelho primeiro foi pregado, para trazer a diferença entre Agar, a escrava que veio do Egito e teve Ismael, e Sara, que teve Isaac. Ele está falando que essas 2 descendências ali, uma representa a Jerusalém natural e a outra Jerusalém espiritual. Uma representa a carne, representa a escravidão, representa o pecado, representa o amor ao pecado. A outra representa aqueles que nasceram de novo, aqueles que estão inseridos em João capítulo 3, quando Jesus disse que nasceu da água e do Espírito. Esses nasceram para a Nova Jerusalém, para Jerusalém espiritual. Eles não nasceram para as coisas naturais, físicas, eles nasceram para as coisas espirituais. Então o apóstolo Paulo está dizendo que dentro de uma sociedade moderna existem 2 grupos de pessoas. Aquelas que vão trilhar para a Nova Jerusalém, porque esses são os filhos da promessa, esses são os filhos de Sara, esses são os herdeiros das promessas de Abraão. E aqueles que não herdarão a Nova Jerusalém, porque eles estão mais voltados para as coisas terrenas e as coisas naturais. É importante dizer que a definição do nosso coração define também o nosso domínio. Onde o seu coração está aplicado vai definir quem domina você, quem está sobre você. Se o seu coração queima em Deus, na palavra, em estar no Senhor, em subir, em viver as promessas, então sobre você tem o domínio do Espírito Santo, do reino de Deus. Mas se o seu coração é inclinado às coisas naturais, às coisas terrenas, voltado para as coisas daqui, não estou dizendo que você não possa ter. Estou falando sobre uma questão de domínio, aquilo que suga você, aquilo que tira você da presença de Deus, aquilo que tira você de um culto, tira você de uma atividade como a sua célula. Então entenda que isso vai determinar que o domínio sobre você é o domínio de Mamon, é o domínio da carne, é a herança de Ismael, daqueles que são da Jerusalém física, que estão debaixo de domínio. Então, diante disso, eu quero dizer para você, eu quero te convidar a entender que a Nova Jerusalém só vai ser dada para os filhos da promessa, aqueles
que estão subindo porque entendem que debaixo da promessa de Deus, eles nasceram em Cristo e agora eles vão se encontrar com Cristo lá em cima, porque lá vai ser a sua habitação eterna. Que Deus te abençoe e eu te espero no capítulo 5. Fique na paz.